Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC, em São Paulo. Eu sou o Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje a gente fala sobre a criminalização do ativismo social e ambiental, tendo como gancho a indenização de mais de 600 milhões de dólares que o Greenpeace foi condenado a pagar a uma petroleira. Também vamos relembrar casos de perseguição a ativistas que aconteceram na época do governo Bolsonaro e como isso pode se agravar num eventual retorno à extrema-direita no poder e, pior ainda, com o apoio do Trump. Tudo isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, antes de mais nada, deixa eu começar cumprimentando aqui minhas colegas de bancada. Primeiro, Giovana Gerardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Olá, pessoal, tudo bem? E também Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, gente. Bom, eu já volto com a Giovana e com a Marina, mas antes fica aquele recado de sempre de você curtir e seguir este podcast onde você estiver. Seja o nosso profeta do apocalipse, traga mais olhos e ouvidos para estas conversas, onde a gente traz temas difíceis de uma maneira leve aí para ninguém entrar em desespero. Ou pelo menos a gente tenta. Outra coisa que evita a gente entrar em desespero é o apoio de vocês. Então, se você estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, dê 5 estrelas pra gente. E se você estiver no YouTube, deixa aquele comentário bacana pra gente. Feitas as devidas apresentações e cumprimentos, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Bom, gente, mais uma semana que a gente começa aí trazendo alguma desgraça feita pelo governo Trump. Enfim, o nome do programa é Bom Dia Fim do Mundo e não tem outro governo, né, agora que represente mais esse fim do mundo, esse pesadelo que o mundo está passando e que pode passar por um bom tempo. E no meio disso fica a impressão, às vezes, de que não tem ninguém se opondo, que está tudo uma inércia, né? Não tem ninguém aí colocando limites nisso, e a verdade é que isso é uma mentira, né? Não só agora, mas em outros momentos da humanidade, nós tivemos pessoas, grupos e movimentos que tentaram, né, mobilizar transformações no mundo. E é certo dizer que ativistas sempre foram alvo aí preferido de governos totalitários. O que acontece é que agora parece que a perseguição que esses grupos sofrem vem escalando, né, Giovana? É verdade, Tato. Eu diria que a gente está começando a ver um movimento de... Acho que a gente pode dizer de criminalização do ativismo nos Estados Unidos. É um clima que não é só de intolerância, mas de perseguição mesmo contra quem pensa diferente do modelo que hoje rege o país, né? Mas eu queria começar contando um caso que é o que aconteceu com o Greenpeace na semana passada, que não está ligado exatamente ao governo Trump, é um processo de empresa, mas que reflete um pouco como os ânimos estão azedando por lá. Na semana passada, o grupo ambientalista sofreu a maior condenação judicial da sua história, num processo que tinha sido aberto pela empresa Energy Transfer, depois de uma série de protestos que aconteceram entre 2016 e 2017 contra a instalação de um oleoduto da empresa no estado da Dakota do Norte. Esse processo veio se arrastando ao longo desse tempo e agora, na quarta-feira passada, eles chegaram a um veredito e condenaram o Greenpeace a pagar 666 milhões de dólares por danos e difamação. Para ter uma ideia do que é esse valor, né, na cotação aí de terça-feira, quando a gente está gravando o programa, daria mais de 3,7 bilhões de reais. É um valor realmente tão alto que pode significar o fechamento do Greenpeace, do escritório do Greenpeace nos Estados Unidos, mas até abalar o Greenpeace internacional, né, as atuações deles. Essa história ganhou bastante destaque porque, se a gente pensar em última instância, eles foram condenados por protestar, né? Então, a gente está falando aqui de uma proibição do direito de se manifestar contra alguma coisa, no caso, contra combustíveis fósseis, que aí a gente já fica com sinal porque é um assunto caro para o presidente Trump, né? E, de fato, a Energy Transfer, que é a empresa que tomou essa ação, é uma das maiores empresas de oleoduto nos Estados Unidos, e um dos fundadores dela, que é o tal do Kelsey Warren, ele é um aliado do Donald Trump, ele foi um dos doadores de campanha. Claro. Então, né, a gente já começa a entender um pouco esse cenário. A história fica ainda um pouco mais complicada, porque o Greenpeace alega que eles tiveram uma participação pequena nessa história. Essa manifestação tinha sido encabeçada por indígenas do povo Sioux, que vivem numa reserva chamada Standing Rock, que é perto ali de onde ia ter esse oleoduto. Eles alegavam que, né, essa estrutura, se fosse construída, ia cortar terras sagradas e poderia colocar em risco o abastecimento de água da população.
Isso acabou atraindo atenção nacional. Até influenciadores, celebridades foram para lá. Milhares de pessoas engrossaram os protestos e rolaram acampamentos ao longo de meses entre 2016 e 2017. Eu fui bater um papo com a Carolina Pasquale, que é a diretora executiva do Greenpeace aqui no Brasil, e ela contou que o que aconteceu ali nos Estados Unidos foi que a ONG foi meio chamada para ajudar a manter esses protestos de modo permanente, né? E também porque os indígenas pediram para receber uma espécie de treinamento em ação direta não violenta. E o que é isso? Isso é uma marca até do Greenpeace, né? A gente costuma ouvir que a ONG invadiu navio, invadiu plataforma de petróleo, paralisa as operações, mas, em geral, são atos que não têm uma violência, não tem um confronto, né? São atos de você impedir alguma coisa de acontecer. E até numa técnica de tentar não deixar o conflito escalar. Não deu tão certo, porque os ânimos estavam muito inflados, então, num dado momento, a polícia e seguranças privados, né, chamados pela empresa, entraram em confronto com os manifestantes. Centenas de pessoas foram feridas, outra centena foi presa. E teve alguns atos de vandalismo que acabaram afetando a comunidade do entorno. Só que, como me explicou a Carolina, a narrativa que acabou ficando, e que foi a que a empresa adotou, é o Greenpeace que está por trás disso tudo, eles que financiaram essa manifestação, eles difamaram a empresa. E ela até fala uma coisa que eu achei bem interessante, assim, abre aspas, o que a gente até considera que foi uma coisa bastante racista, porque é como se os indígenas não tivessem a capacidade de fazer um protesto daquele tamanho, né? Com certeza. E aí, os próprios indígenas reagiram assim quando teve o resultado agora da ação, falando que foi uma tentativa de apagamento da causa deles. Outra coisa, só por fim, que eu acho que chama atenção nesse julgamento, é que ele aconteceu na própria região onde teve os protestos. E metade do júri era formado por pessoas que têm conexão com a indústria fóssil. Teve até uma estratégia bem bizarra que aconteceu ali, se a gente pensar para os tempos atuais, em que tudo é muito mais online, que foi a publicação de um jornalzinho impresso, com cara de veículo legítimo, como se fosse realmente um jornal que foi distribuído porta a porta na cidade de Mandan, que é onde teve o julgamento. E esse jornalzinho é o que o pessoal nos Estados Unidos chama de Pink Slime Journalism, que é tipo um jornalismo disfarçado. Na real, era uma coisa feita pela empresa para dizer que os protestos foram destrutivos, foram ilegais, ou seja, inflando a população para se chegar a esse resultado. No processo, a última fala que o júri ouviu foi do Kelsey Warren, dizendo que os manifestantes criaram uma narrativa totalmente falsa sobre a empresa e que era hora de revidar. E o revide veio porque o valor inicial que estava sendo pedido era de $300 milhões e o júri chegou a um veredito de 666. Não deve ter sido um número casual, né? 666. Realmente, eu tô pensando isso desde o começo. O número da besta. Pois é, só podia ser mesmo um empresário que apoia o Trump, né? Porque o governo Trump, ele adota a perseguição não só como método, mas como ferramenta de marketing. A gente vê na caçada dos imigrantes, que ele chama todo mundo de bandidos, até o jeito que ele trata a gente que defende ideias diferentes das dele. Na semana passada, no começo do mês, a gente viu a prisão e a ameaça de deportação do estudante, o ativista palestino Mahmoud Khalil, que é estudante de pós-graduação em Colômbia e era um dos líderes daqueles protestos contra Israel, né? Mesmo ele tendo o green card, ele está ameaçado de deportação. E o mais deprimente é que a universidade, uma das mais tradicionais dos Estados Unidos, cedeu a exigências humilhantes de Trump, como proibir os protestos, reformar o Departamento do Oriente Médio, assim, contratando um novo supervisor, outros docentes para garantir a diversidade intelectual. Tudo isso para poder receber as verbas federais que o governo Trump tinha suspendido, né? Então, eles tiveram que dar esse recuo. Foi uma coisa tão forte, essa interferência do Trump na liberdade acadêmica, que arrepiou assim, os intelectuais, os professores, os acadêmicos americanos. Também os servidores federais nomeados pelos governos democratas também foram perseguidos, né? A gente viu no caso do FBI, do Ministério da Justiça, e mesmo a USAID, que o Trump foi fechar e que agora está com essa batalha na Justiça, ele disse que era um ninho da esquerda e era essa a justificativa, né? Assim como
também tem essa mesma carga ideológica, a expulsão dos funcionários trans do Exército, né? Quer dizer, para ele, Trump é tudo muito simples. Se não está do lado dele, então isso significa retaliação sem base legal e acusações de bandidagem, de terrorismo, sem nenhuma evidência que apoie. Pois é, essa carta aí do terrorismo é uma coisa que eles soltam aí quando dá na telha deles, né? A gente chegou a comentar em outros episódios, em outro programa, sobre os protestos acontecendo, né, nas lojas, contra as lojas da Tesla. E na quinta-feira passada, 3 pessoas foram indiciadas nos Estados Unidos por atos de terrorismo, porque elas lançaram ali um coquetel Molotov contra carros da Tesla. E enquanto isso acontece, né, toda aquela turma lá que invadiu o Capitólio, todas foram perdoadas pelo Trump ali logo de cara nesse segundo mandato dele. E agora estão livres, né, para fazer isso de novo, não só livres, como validadas, incentivadas, porque viram que podem fazer tudo isso e não acontecer nada, né, ainda sair por cima, né? E a grande preocupação é que isso pode virar um manual para outros países, né, Giovanna? Nesse caso específico do Greenpeace que a gente estava falando agora, por exemplo, a Carolina Pasquale, né, que eu entrevistei, ela até fala que, óbvio que isso é um baque gigantesco para a organização, mas traz também uma preocupação de que isso possa lançar moda, né, para outros casos, seja de intimidação, mas até mesmo de criminalização, né, do ativismo. Tanto que várias ONGs, né, no mundo inteiro reagiram a essa condenação, e ela fala que o que a gente está vendo é realmente um ataque ao dissenso, né? Você não pode discordar de alguma coisa que você está sendo atacado. No processo, o Greenpeace alegou que esse caso se enquadra num conceito que tem uma sigla chamada SLAPP. Em inglês, né, uma tradução livre, a gente pode falar que é processo estratégico contra a participação pública. Tipo uma litigância de má-fé, né, como a gente fala aqui no Brasil. E eles dizem que isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. O próprio Greenpeace tem sofrido processos em outros países, na França, no Reino Unido, na Itália. E isso é uma coisa que esses SLAPs estão sendo feitos contra ativismo, mas também, por exemplo, contra jornalistas, contra organizações de vigilância dos atos de governos. Então, realmente, assim, você tenta dificultar, né, a liberdade de expressão com estratégia que é fazer essas batalhas jurídicas caríssimas que praticamente inviabilizam a operação, né? Alguns países no mundo até fizeram já leis anti-SLAPP para tentar evitar isso, né? E alguns estados dos Estados Unidos também tem. Não é o caso, obviamente, da Dakota do Norte. A Europa tem um grupo que monitora esses casos de SLAPP na Europa, e eles divulgaram agora recentemente que esse número de casos vem crescendo ano a ano. E eu acho que a preocupação que fica até para a gente pensar aqui para o Brasil, é se esse caldo de cultura contra o ativismo pode engrossar cada vez mais com o avanço das direitas, né? Pois é, Giovanna, mas é justamente sobre isso que a gente vai falar no segundo bloco, né? Se essas táticas da extrema-direita, como elas podem ser aplicadas no Brasil, caso, né, a extrema-direita volte à presidência em 2026. Esperamos que não. Mas, por enquanto, vamos para o quadro Trombeta da Semana, logo depois da vinheta. Líderes autoritários têm uma relação complicada com as artes, mas adoraram se ver representados em pinturas, estátuas e cartazes. Só que essa semana aconteceu algo curioso. O presidente Trump resolveu expor duras críticas a um retrato que ele viu de si mesmo pendurado no Capitólio. Segundo ele, a pintura foi propositalmente distorcida, abre aspas, em um nível que eu talvez nunca tenha visto antes, fecha aspas. O artista que pintou a obra é o mesmo que fez as pinturas de outros presidentes dos Estados Unidos, e basta você bater o olho para ver que o retrato, na verdade, é muito fiel à aparência de Trump, inclusive com um toque especial à coloração alaranjada e rosa. Pois é, as pessoas criando vídeos em IA para protestar contra o Trump, mas talvez a coisa mais perturbadora que ele pode ter visto é o próprio espelho. Talvez ele esteja com inveja do Putin, que é retratado cavalgando um urso. Quem sabe os brilhantes artistas que fizeram aqueles retratos inesquecíveis do Bolsonaro não conseguem fazer uma frila para o Trump. Claro, se ainda não foram deportados. O que a gente não tem dúvida é que essa crise também é estética e essa é a trombeta da semana. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade.
depois dessa trombeta da semana, nada melhor do que a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que apoiam a Pública através do programa de Aliados, que é o que viabiliza a matéria, reportagens e formatos como esse aqui. Se você quer fazer parte desse grupo, acesse apoie.apublica.org e veja lá as melhores opções para você. Bom, a gente vai começar aqui o segundo bloco. Vou pedir para a gente passar um vídeo aí que a gente tirou da TV Cenário. A Marina teve na CPI das ONGs 6 horas e 10 minutos. Imagine o que é tolerar a Marina 6 horas e 10 minutos sem enforcá-la. Bom, para quem está escutando a gente aí, essa voz é do senador Plínio Valério, dizendo aí que quer enforcar a ministra Marina Silva. Giovana. O que dizer sobre isso, exceto que é uma declaração lamentável e criminosa, né? Porque ele, obviamente, está incitando o ódio contra mulheres, incitando violência de gênero, né? O senador, que é um senador do PSDB do Amazonas, um dos últimos do PSDB que sobraram. É verdade. Ele estava falando isso num evento em Manaus e estava lembrando a participação da ministra Marina Silva na também, igualmente lamentável, CPI das ONGs, que aconteceu entre o fim de 2023 e até meados do ano passado. E depois, obviamente, houve muita crítica, né? Teve uma forte repercussão sobre essa fala, e depois ele falou que nem se arrependia. Que ele só disse isso como uma brincadeira, Tá. E que acusá-lo de machismo seria uma coisa engraçada. E aí o argumento que ele usa é porque ele teve 2 mulheres, 3 filhas, 6 netas. Então, né, ele conhece muito de mulher, obviamente, ele não pode ser chamado de machista. Mas várias deputadas, inclusive, entraram com uma ação no Congresso denunciando ele por violência de gênero. Mas foi interessante a gente trazer essa história aqui nesse bloco, porque ela é simbólica, não só para lembrar o disparate que foi a CPI das ONGs aqui no Brasil, cujo relator foi o senhor Plínio Valério, e como isso se liga, né, eu acho, um pouco a esse movimento que cresceu no Brasil e que a gente está vendo nos Estados Unidos de perseguição às ONGs. Que se a gente pensar, faz muito sentido, né? Quando a gente está falando de governantes que não querem ser vigiados, eles vão atacar justamente organizações não governamentais, né? Essa CPI foi aberta com o objetivo de investigar a liberação de recursos públicos do governo federal para ONGs e como elas teriam usado esse dinheiro e também dinheiro que vem do exterior. Só que aí eles consideram um período super amplo, entre 2002 e 2023. O nosso colega na Pública, o Rubens Valente, que também é colunista, ele até escreveu uma coluna na época falando que quem investiga tudo não investiga nada, né? E aí, realmente, assim, essa CPI se estendeu por meses, algumas entidades foram ouvidas, alguns representantes de governo, como a própria Marina Silva, mas eles deram palco para um monte de negacionista do clima, como, por exemplo, o meteorologista Luiz Carlos Molion, que chegou... Sempre ele. Ele é a figurinha favorita, né, dos negacionistas. E ele chegou a falar, durante a CPI, que a perda da Amazônia não impacta em nada, por exemplo, na produção de chuvas no Brasil. O que é uma das coisas mais bem conhecidas hoje pela ciência. Isso é comprovado por dezenas de estudos científicos. E ele lá falando, né, usando o palco para falar que era mentira. Bom, a verdade é que essa CPI terminou sem produzir nenhum fato concreto. Outra coisa curiosa e que se conecta um pouco com o que a gente falou no primeiro bloco, quem me contou foi a Carolina Pasquale, do Greenpeace. E ela falou que os parlamentares passaram a CPI inteira fazendo alegações tanto sobre o Greenpeace quanto sobre o WWF, que é uma outra ONG também internacional, mas que tem atuação no Brasil. Só que eles nunca foram chamados, eles nunca foram ouvidos. Então, eles passaram o tempo todo sendo acusados, mas as ONGs nunca tiveram a possibilidade de se defender, de falar. Então, esse foi o nível dessa CPI. Pois é, né? Estavam ali mais para criar take lá para as redes sociais, usar a retórica deles contra os movimentos. Aliás, é uma coisa interessante da gente ver, né? Como a palavra ONG, ela passou a ser ridicularizada ao longo do tempo, né? Distorcida, atacada. Falar de ONG já era uma coisa, parece uma coisa negativa de cara. E isso aí foi uma coisa alimentada pela direita, assim, ao meu ver, não só a extrema-direita, a direita em geral, e até parte da imprensa que comprou esse discurso, né, contra os movimentos sociais.
Um exemplo, por exemplo, aqui em São Paulo, né, o Boulos, até hoje, ele responde por ter sido líder de um movimento, né, de luta pela moradia. O MST também teve várias acusações ao longo da história de ser quase tratado como se fosse um grupo guerrilheiro. Né? E também defensores do meio ambiente, que às vezes são ridicularizados como se fossem pessoas inocentes, abraçadores de árvore ou oportunistas que só querem dinheiro fácil. E por aí vai. Então não vem do nada, né, esse alvo nas costas dos movimentos e do ativismo ambiental. E isso resulta em todo tipo de violência, né? Fora o descaso, né, Marina? A perseguição, Terto, escolher a Marina como alvo, Marina Silva, já é muito forte, porque ela é uma mulher negra da Amazônia, uma ministra de projeção internacional e uma ativista política ambiental que é simplesmente herdeira do Chico Mendes, um dos maiores líderes ambientais do Brasil, que foi perseguido e assassinado em 1988. Porque aqui no Brasil, eles matam os líderes ambientais. Mendes era um sindicalista, né, um seringueiro, e essa característica se mantém no Brasil, que além de ser um dos líderes mundiais do assassinato de ambientalistas, o levantamento mais recente do Global Witness coloca o país em segundo lugar em número de vítimas, a Colômbia está na frente, agora, mantém essa relação do ativismo ambiental com a luta pela terra. Tanto é que a organização que faz essa contagem mundial de violência contra os ativistas ambientais, elas usa os números da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, que há décadas contabiliza e divulga as estatísticas de violência no campo. E as principais lideranças no ativismo ambiental na Amazônia são indígenas, sem terra, quilombolas, pessoas que não apenas defendem o ambiente, mas seus modos de vida que são profundamente ligados à natureza. Então, quando elas estão defendendo o território, elas estão defendendo a floresta, o cerrado, a caatinga. Quer dizer, é uma luta que beneficia todos nós, mas eles são as vítimas. E além da violência física, há a violência simbólica, né? A tentativa de criminalizar essas lideranças comunitárias, sejam elas do MST, do movimento indígena, ou defensores de direitos humanos e ambientais. Você falou da palavra ONG, né? Mas a palavra direitos humanos já foi ridicularizada, né? Esculhambada há muito tempo, né? Então, para ficar num exemplo gritante dessa violência simbólica. Em 2023, durante o julgamento do marco temporal pelo Supremo, o ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que o cacique Babau Tupinambá, que é uma liderança importante ali de Olivença, na Bahia, não é indígena, mas, abre aspas, um negro ali de Minas Gerais, que teria ido para o sul da Bahia liderar outros supostos indígenas que estariam aterrorizando a população local. Agora, o Babau é uma das lideranças mais respeitadas do movimento indígena. E a declaração racista do Gilmar deixou os indígenas indignados. Para a gente ter uma ideia aí, quem não conhece, da importância do Babau e de sua legitimidade como representante indígena, 2 anos antes dessa fala do Gilmar, ele recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade do Estado da Bahia, vestindo o manto tupinambá, aquela peça mais importante da cultura tradicional, que a gente até acompanhou ali o resgate de um desses mantos da Europa, né? O que o Babau usou tinha sido recriado por uma artesã tupinambá. Também não é por acaso que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que no momento que a gente está gravando aqui, está prestes a se tornar réu por tentativa de golpe de Estado no STF, odiava indígenas, quilombolas, ativistas pelo direito à terra e ambientalistas na mesma medida. Nesse ponto ele era democrático, né, Giovana? Acho que vale lembrar, né, algumas ações que ele teve contra esses ativistas, né? Rapidinho, assim, logo que assumiu, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, o Ricardo, vamos passar a boiada, interrompeu os repasses do Fundo Amazônia, que é aquele fundo que junta recursos de outros países para aplicação no combate ao desmatamento da Amazônia, e ele interrompeu os repasses porque ele falou que esse dinheiro estava indo irregularmente para ONGs, só que ele nunca mostrou nenhuma prova disso. Quando teve aquele derramamento de petróleo no litoral brasileiro em 2019, né, que atingiu vários estados, o Salles também, de novo ele, pôs a culpa num navio do Greenpeace, justamente, e chamou os ambientalistas de ecoterroristas.
E também lembrando, né, no mesmo ano, quando teve aqueles incêndios em Alter do Chão e eles rapidamente foram culpar os brigadistas. Revoltante aquilo, né? Sim. Como no Brasil as instituições se mantiveram razoavelmente firmes durante o governo Bolsonaro, a técnica mais utilizada contra os ativistas era justamente jogar aquela horda de seguidores radicais bolsonaristas no encalço, né? A gente viu isso acontecer com a antropóloga Débora Diniz, feminista e ativista pelos direitos reprodutivos das mulheres, que depois que ela defendeu o direito ao aborto em uma audiência no STF, ela foi assim de tal forma hostilizada que o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos aconselhou que ela saísse do Brasil, porque ela estava, de fato, correndo risco de vida. E ela não foi a única, né? Lembra, também por perseguição e ameaças, teve o Jean Willis, que teve que sair do Brasil, a filósofa Márcia Tiburi, né? Eles saíram em 2019. E 2 anos depois, foi a vez da pesquisadora Larissa Bombardi, eu acho que vocês devem lembrar esse caso, que era do Departamento de Geografia da USP, que foi ameaçada, ela e os filhos, depois que ela publicou um trabalho intelectual, um trabalho acadêmico, um atlas, que chama Uma Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Suas Relações com a União Europeia. Nesse trabalho, ela denuncia o colonialismo químico, porque são produtos que são proibidos na Europa, que ainda são utilizados aqui no Brasil, e mostra com provas os resíduos de veneno nos alimentos, né, aqui entre nós. Daí provocou um boicote de algumas redes de mercado na Escandinávia e o pessoal ficou furioso com ela. Até hoje, ela vive em Paris. Hoje ela desenvolve pesquisas sobre um programa para cientistas no exílio. Então, eu fico pensando, gente, como é que a gente faz, né? Porque como a gente protege os nossos ativistas, nossos cientistas, nossos acadêmicos contra as investidas autoritárias desses governos do tipo Bolsonaro e Trump? Já que por aqui, nós também não sabemos o que vai acontecer em 2026 e a gente sabe que o Trump deve continuar por lá, né? Pois é um risco aí. Eu até acabei me lembrando, né, que a gente tem um podcast, o Cientista na Linha de Frente, que conta algumas histórias, né, de cientistas perseguidos ali na época do governo Bolsonaro. Vamos pensar, então, como proteger, né, os cientistas e ativistas aí, e como proteger agora a nossa saúde mental, já que a gente vai agora para o quadro A Luz no Fim do Túnel, onde o Anjo Gabriel vai trazer uma boa notícia para a gente direto da redação, logo depois da vinheta. Quando seu par de tênis favorito estraga, o que você faz com ele? Joga no lixo? Um casal de holandeses teve outra ideia. No mundo todo, a produção e o descarte dos calçados geram em média 700 milhões de toneladas de carbono por ano. Se essa indústria fosse um país, seria o 12º maior emissor do planeta. Mas sempre tem uma luz no fim do túnel. Uma ONG com sede na Holanda encontrou uma forma de reciclar sapatos. A ideia veio de um casal de corredores, que de tanto jogar tênis fora, resolveu quebrar a cabeça para encontrar um outro destino para eles. O casal descobriu em casa uma forma de separar os diferentes materiais que tem nos calçados, o que envolve esquentar e picar os sapatos. Eles fizeram uma parceria com uma fábrica e hoje a ONG consegue reciclar até 3 milhões de sapatos por ano. Produzir um novo sapato a partir de outro já descartado ainda é um desafio. Por enquanto, a reciclagem de calçados consegue produzir tapetes de yoga, pisos emborrachados e alguns componentes que podem ser usados na fabricação de novos sapatos. As informações são da CNN. E você pode falar com a gente através do e-mail correiodofimdomundo@publica.org. correiodofimdomundo@publica.org. E também, se você quiser saber mais sobre as matérias, os assuntos que a gente trouxe aqui, a gente deixou links interessantes no endereço apublica.org/bomdiafimdomundo. apublica.org/bomdiafimdomundo. Bom, eu também já contei para você nas outras semanas que agora o Bom Dia Fim do Mundo faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts jornalísticos que você não conhece, está na hora de conhecer. É uma rede de podcasts com podcast para todos os gostos, todos os assuntos. E a dica de hoje é conhecer o podcast Economia do Futuro, apresentado pela Melina Costa, que traz muitos assuntos que a gente aborda aqui também no Bom Dia Fim do Mundo, como mercado de carbono e energias renováveis. Se você se interessou pela Economia do Futuro, procura aí no seu feed e boa escuta.
Agora eu vou me despedir aqui das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Até semana que vem, Giovana. Até semana que vem, Terto. Até mais, pessoal. E um abraço, Marina. Um abraço, Terto. Um abraço, Giovana. Tchau, pessoal. Semana que vem estamos de volta em todos os tocadores e no YouTube da Agência Pública, quinta-feira, bem cedo. Também quinta-feira, 5h30 da tarde, através do C3 TV e segunda-feira, 11h30 da noite, através do canal Universitário. Até semana que vem, fiquem bem, um abraço.